Nasci entre taças de cristal e contratos sujos. Cresci num império onde se falava baixo sobre negócios, mas alto sobre poder. Meus pais não eram apenas parte da máfia, eram os chefes. A alta sociedade os chamava de respeitáveis, mas nas sombras eram eles que moviam as peças, compravam políticos, enterravam inimigos. Eu nunca tive como escapar. E havia ele, Marcos, o braço direito dos meus pais. Um homem que respirava violência, mas que todos obedeciam como se fosse um rei. Eu tinha um lance com ele, nada sério, nada que envolvesse coração. Era desejo, pura distração. Eu sabia que ele jamais hesitaria em me usar como jogada se fosse preciso, e talvez eu fizesse o mesmo. Naquela noite, quando o plano saiu do papel e se tornou carne e sangue, estávamos juntos. Era ele quem coordenava os homens mascarados, e eu era a peça-chave. Meus pais confiavam apenas em mim para garantir que tudo saísse perfeito. Lembro do silêncio pesado quando abrimos a van. Teresa estava lá, frágil e perdida, mas com os olhos ainda quentes de revolta. Uma filha de prefeito, herdeira de fortuna e poder, agora reduzida a refém. Marcos segurou-a pelos ombros com brutalidade, e foi nesse instante que ele me mandou colocar o capuz. Eu obedeci. Meus dedos tocaram a pele do braço dela ao puxar o tecido, e algo inesperado aconteceu. Um arrepio atravessou meu corpo. Não de prazer, nem de medo. Era outra coisa, algo que eu não conhecia. Ela tentou resistir, se debatia, a respiração curta, desesperada. Eu sentia o coração dela pulsando sob a pele, e pela primeira vez na vida, meu peito apertou. Eu, Jenny, a filha dos monstros, a cúmplice deles, senti culpa. Mas de onde diabos vinha aquilo? Eu nunca aprendi a sentir por ninguém. Quando puxei o capuz sobre sua cabeça, abafando seus gritos, percebi que minhas mãos tremiam. E percebi, também, que seus olhos, antes de serem cobertos, me marcaram como uma lâmina. Era só mais um trabalho. Era só mais um plano. Mas por que parecia tão diferente? A primeira noite foi pior do que eu esperava. O galpão abandonado onde a deixamos cheirava a ferrugem e mofo. Eu deveria estar acostumada àquele tipo de cenário. Mas cada gemido da corda arrastando no chão, cada suspiro preso de Teresa, parecia me cortar de dentro para fora. Marcos tinha ido resolver coisas com meus pais, deixando 2 homens armados na porta. Eu poderia simplesmente ignorá-la, esperar amanhecer e seguir como se fosse só mais uma tarefa. Mas não consegui. Peguei uma garrafa de água, um pedaço de pão, uma manta velha. E fui até ela. A garota estava encolhida no canto, os pulsos ainda amarrados. Quando me aproximei, ela ergueu o rosto coberto de fios de cabelo bagunçados. O olhar dela era intenso, quase insolente, mesmo ali, vulnerável. Toma, murmurei, ajoelhando para soltar devagar as cordas de uma das mãos. Coloquei a garrafa entre os dedos dela. Bebe. Ela me encarou como se tentasse decifrar o que eu queria em troca. Mas bebeu, a garganta contraindo rápido, desesperada. E a comida? A voz dela era rouca, baixa, como se o silêncio fosse cúmplice. Entreguei o pedaço de pão. Nossos dedos se encostaram de novo e, dessa vez, eu não recuei. Não sei explicar por quê. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, mastigando devagar, a desconfiança misturada à fome. Você não é como eles, é? Fiquei muda. Ninguém jamais me fez uma pergunta assim. Eu sempre fui uma deles. Sempre. Respirei fundo e apenas puxei a manta, cobrindo seus ombros frágeis. Cala a boca e descansa. Ela riu de canto, um riso breve, mas carregado de desafio. Você não sabe o que fazer comigo, né? Olhei para ela, e era verdade. Eu não sabia. Eu, que cresci sem consciência, sem arrependimento, sentia o coração bater como se algo estivesse errado, ou talvez certo, pela primeira vez. Naquele silêncio úmido, com a respiração dela misturada à minha, percebi que o sequestro não seria só mais um plano. Teresa não era só mais uma refém. Ela era o espelho que eu nunca quis encarar. Dia 1. Depois daquela primeira noite, fiquei tentando convencer a mim mesma de que era apenas impulso. Que dar água, comida e uma manta não significava nada. Mas, quando entrei no galpão novamente, senti o mesmo peso no peito. Teresa me olhou diferente, como se tivesse percebido uma rachadura na armadura que eu sempre usei. Não falamos muito. Eu deixei mais comida, ajeitei a manta nos ombros dela. Antes de sair, ela disse apenas: obrigada. Uma palavra tão simples, mas que eu não ouvia daquele jeito desde criança. Dia 2. A confiança começou a nascer. Quando os guardas saíram para fumar,
entrei rápido. Levei um copo de café, que roubei da garrafa térmica de Marcos. Vai me envenenar? Ela provocou, arqueando a sobrancelha. Revirei os olhos. Se eu quisesse, você já estaria morta. Ela sorriu, um sorriso teimoso. Tomou um gole e suspirou como se fosse o melhor café do mundo. Por um segundo, quase ri também. Quase. Dia 3. Levei uma maçã. Não sei por quê, mas queria dar algo diferente a ela. Cortei em pedaços com o canivete e entreguei. Você sempre cuida assim das suas vítimas? Perguntou, sarcástica. Não sou eu quem escolhe quem é vítima. Minha voz saiu mais dura do que eu queria. Ela me olhou como se tivesse entendido o que eu não disse. Eu também era prisioneira, só que de outro tipo de corrente. Dia 4. A madrugada estava fria. Os homens na porta cochilavam, e eu aproveitei para entrar. Ela tremia, encolhida. Sem pensar, sentei ao lado dela e estendi a manta, cobrindo nós duas. Vai se complicar se alguém vir isso, sussurrou. Cala a boca. Mas não me afastei. Ficamos em silêncio, sentindo a respiração uma da outra no escuro. Dia 5. Ela começou a falar mais. Perguntou sobre mim, sobre minha vida. Eu deveria ter mentido, mas pela primeira vez, não quis. Contei pequenas coisas, que nasci cercada de luxo, mas nunca tive liberdade. Que meu lance com Marcos não significava nada. Então você é uma prisioneira rica. Ela resumiu. Fiquei sem resposta. Dia 6. Levei um livro. Era de Marcos, abandonado no carro. Achei que Teresa gostaria. Ela abriu as páginas com cuidado, como se fosse ouro. Nunca pensei que meu sequestrador fosse meu bibliotecário também. Disse, com aquele humor ácido. Eu ri. Dessa vez, ri de verdade. Dia 7. Foi a primeira vez que segurei sua mão sem desculpa. Ela estava chorando, em silêncio, os ombros tremendo. Não perguntei o motivo. Apenas segurei. E quando ela apertou de volta, percebi o que tentava negar desde o início. Teresa não era apenas a refém. Ela estava se tornando a única parte de mim que ainda parecia humana. Cada dia que passava, eu sentia o peso do que estávamos vivendo mudar de forma. O cativeiro não era um lugar para sentimentos, mas eles nasceram ali, nos pequenos silêncios e nos gestos que eu não deveria ter feito. A cada vez que eu levava água, comida ou apenas minha presença, a distância entre nós diminuía. Eu não entendia como aquilo era possível. Eu, filha da máfia, criada para ser fria, me via aos poucos atravessada por algo que jamais havia sentido. Teresa me olhava como ninguém nunca olhou. Não com medo, não com ódio, mas como se quisesse me decifrar. Como se atrás da herdeira do crime houvesse alguém que ela poderia alcançar. Eu odiava aquilo. Odiava porque, no fundo, ela tinha razão. Nas primeiras conversas, ela só queria saber de coisas simples. Onde estava? Se a polícia procurava? Quanto tempo ficaria ali? Eu respondia quase nada. Mas com o tempo, os diálogos mudaram. Ela começou a perguntar sobre mim. E isso nunca acontecia. Ninguém perguntava sobre mim. Você parece diferente deles. Disse certa vez, me encarando enquanto mordia o pedaço de pão que eu tinha levado. Não sou. Respondi rápido, talvez rápido demais. Ela arqueou a sobrancelha, irônica. Ah, então você também gosta de apontar armas na cabeça de garotas indefesas? Suspirei, desviando o olhar. Eu faço o que preciso fazer. E mesmo assim veio até aqui só para me dar uma maçã. Retrucou, com um sorriso que me desmontou por dentro. Era assim. Ela me cutucava, me testava, e eu caía sem perceber. A cada noite que eu voltava, me prometia que seria a última. Que não iria mais me aproximar. Mas no dia seguinte lá estava eu, inventando desculpas para os guardas, inventando para mim mesma que era só garantir que a refém não morresse. A verdade é que eu não queria vê-la morrer. Eu queria vê-la viver. Certa madrugada, a temperatura no galpão estava insuportável. Ela tremia, encolhida, e eu entrei sem pensar duas vezes. Mais uma vez estendi uma manta, mas dessa vez ela agarrou meu braço antes que eu fosse embora. Fica aqui de novo, pediu, com a voz quase um sussurro. Meu corpo reagiu antes da razão. Sentei ao lado dela. O silêncio foi estranho no começo, mas logo ela encostou a cabeça no meu ombro. Eu podia sentir a respiração dela, quente, calma, como se confiasse em mim. Eu, a sequestradora. Eu, a filha dos monstros. Vai se complicar se alguém te vir aqui. Ela disse. Eu já estou complicada. Murmurei, sem saber de onde veio aquela sinceridade. No escuro, ouvindo sua respiração,
Percebi que eu não queria sair dali nunca mais. As provocações começaram a ganhar outro tom. Ela falava sobre liberdade, sobre pessoas que não têm medo de assumir o que sentem, sobre o direito de amar quem quisessem. Eu ouvia em silêncio, mas dentro de mim cada palavra acendia algo novo. Eu nunca tinha tido esse espaço. Nunca tinha sentido essa coragem. E você, Jenny? Perguntou uma noite. Já amou alguém de verdade? Ri sem humor. Amor não existe no meu mundo. Claro que existe. Você só nunca deixou ele entrar. Não respondi. Mas não consegui tirar os olhos dela. Com o passar dos dias, o espaço entre nós foi diminuindo. Eu levava livros, só para vê-la sorrir ao tocar as páginas. Levei chocolate, só para ter o prazer de ver seus olhos brilharem. E cada vez que nossos dedos se tocavam por acidente, um arrepio me percorria inteira. Era perigoso. Era proibido. Mas era inevitável. Naquela noite, eu fui até ela sem desculpas. Não havia água, comida ou manta como pretexto. Só eu. E talvez ela soubesse. Estava acordada, os olhos fixos em mim, como se me esperasse. Eu não deveria estar aqui. Tentei dizer, a voz falhando. Mas você está. Respondeu, com um sorriso de canto. Nossos olhares se prenderam. Senti o ar ficar pesado, denso. Ela se aproximou um pouco, quase imperceptível, e eu senti minha respiração acelerar. Minha mão foi sozinha até o rosto dela, afastando uma mecha de cabelo. E antes que eu pudesse recuar, ela segurou minha mão contra sua pele. Eu vejo como você me olha. Sussurrou. A confissão me paralisou. Eu não podia negar. Não queria negar. Cada célula do meu corpo gritava que ela estava certa. Então aconteceu. O espaço entre nós se desfez. Primeiro devagar, como se testássemos os limites, depois inevitável. Nossos lábios se tocaram num choque suave, mas carregado de tudo o que estava preso havia dias. Foi um beijo delicado e urgente ao mesmo tempo, como se ambas soubessem o risco e ainda assim quisessem se perder nele. O gosto dela era doce, misturado ao medo e à coragem. Minha mão escorregou para a nuca dela, puxando-a para mais perto, enquanto o coração batia descontrolado. Era errado. Eu sabia. Mas pela primeira vez na vida, não me importei com certo ou errado. Nos tocávamos com carinho, um carinho que eu não conseguia entender de onde vinha, e um carinho que eu também não reconhecia, afinal eu não recebi muitos ao longo da vida. Minha boca sentia cada calor da boca dela, e eu nem sabia mais como conseguiria tocar minha vida e ignorar aquela sensação. Quando nos afastamos, ainda ofegantes, ela manteve a testa colada na minha. Seus olhos brilhavam no escuro. Eu sabia que você não era como eles. Murmurou. Eu não disse nada. Não havia palavras. Apenas a certeza de que nada seria igual depois daquele beijo. O cativeiro, a máfia, minha família, tudo parecia distante. Naquele momento, só existíamos nós duas, presas e livres ao mesmo tempo. E era impossível voltar atrás. O silêncio naquela noite era diferente. Não havia passos do lado de fora, não havia vozes abafadas discutindo dinheiro ou planos. O galpão inteiro parecia respirar apenas por nós. Duas. Meus pais tinham arrastado Marcos e os seguranças para um evento importante, um jantar de negócios que escondia transações ilegais por trás de taças de vinho. Pela primeira vez, eu estava sozinha com Teresa. Levei uma lanterna pequena, comida suficiente para 2 pessoas, sem saber por quê, uma garrafa de vinho que roubei antes de sair. Talvez quisesse criar um momento que não se parecesse com um cárcere. Talvez quisesse esquecer, nem que fosse por algumas horas, quem eu era. Ela estava sentada no canto, como sempre, mas quando me viu, sorriu. Aquele sorriso tinha se tornado meu vício. Achei que você não viesse, disse, erguendo o rosto. Eu não devia. Respondi, tentando soar firme. Mas minha voz falhou. Sentei no chão, perto dela. O silêncio nos engoliu por alguns segundos, até que ela perguntou. Você sempre foi assim, fechada. Ri sem humor. Eu não sei ser de outro jeito. Cresci no meio de monstros. Meus pais nunca me deram carinho. Nunca ouvi um eu te amo deles. Para mim, amor não existe. Só o poder, o medo e o dinheiro. É isso que eles me ensinaram. Ela me olhou fundo, com uma intensidade que me fez desviar o olhar. Então você nunca soube o que é carinho de verdade? Insistiu. Balancei a cabeça. Não, eu só conheço o errado. Sempre o errado. Teresa suspirou, encostando a cabeça na parede. Eu cresci diferente. Minha família me apoiou quando eu disse que era lésbica. Não foi fácil, mas eles ficaram do meu lado.
E eu sempre lutei para viver minha verdade. Namoro uma jornalista, ou melhor, namorava. Ainda estamos juntas, mas o relacionamento está desmoronando. Eu já não sinto o mesmo, e acho que ela também não. Ela me olhou outra vez. Eu não esperava encontrar nada aqui, muito menos você. A confissão pairou entre nós. O coração disparou no meu peito, e antes que eu pensasse, já estava com a mão sobre a dela. Foi natural, como se fosse sempre para ser assim. Ela não recuou. Pelo contrário, entrelaçou os dedos nos meus. A lanterna iluminava mal o espaço, mas suficiente para que eu visse os olhos dela brilhando. A aproximação foi lenta, hesitante, mas inevitável. Quando nossos lábios se encostaram, já não havia volta, meu corpo já não me obedecia. O beijo foi profundo, carregado de desejo e de algo ainda maior, a descoberta. Minhas mãos a buscava como se eu precisasse senti-la. Nossos corpos se procuraram com urgência, mas também com cuidado. Eu, que nunca conheci carinho, descobria-o em cada toque dela. Suas mãos percorriam minha pele como se me redesenhassem, e eu deixava que me reescrevesse inteira. O galpão frio desapareceu. Só restava o calor dela, o som de nossas respirações, o arrepio de estarmos vivas e perigosamente juntas. Ela acarinhava cada pedacinho de mim, como se quisesse gravar na mente, e eu a sentia cada segundo não só com minhas mãos, mas com minha alma. Eu não conseguia entender de onde vinha tanto desejo, carinho, eu só sei que eu só queria estar ali, com ela. Ela tinha se tornado a prisioneira dos meus sentidos, pensamentos e da minha alma. Quando finalmente nos deitamos lado a lado, ofegantes, percebi que tinha experimentado algo que nunca pensei ser real, amor. Mas a realidade voltou como uma lâmina. Eu sabia que, a qualquer momento, meus pais ou Marcos poderiam ordenar algo terrível. O sequestro não era apenas para pedir resgate, meus pais e o pai dela tinham rixas, pois o prefeito, apesar de não ser santo, tentava ao máximo fazer tudo correto. E isso me deixava apavorada. Pela primeira vez sentia medo, pois ela era só uma peça descartável daquilo tudo. Teresa não podia ficar. Ela precisava fugir. Levantei, ainda com o corpo trêmulo, e destranquei a porta do galpão. O vento frio da madrugada entrou como um chamado. Olhei para ela, e meu peito doeu. Vai! Corre sem olhar para trás. Sussurrei, firme, mesmo que por dentro eu estivesse em pedaços. Antes que ela reagisse, bati minha cabeça contra a parede, forte o bastante para abrir um corte. Depois, enfiei a lâmina do canivete no meu braço, superficialmente, só para deixar marcas. Quando ela olhou horrorizada, expliquei. Vai parecer que você me atacou e fugiu. Eles vão acreditar. Você tem que ir agora. Ela se levantou devagar, andando até a porta. O coração parecia explodir dentro do meu peito. Eu queria que ela fosse, queria que estivesse livre. Mas, ao mesmo tempo, cada passo dela era como se arrancasse um pedaço de mim. Quando estava prestes a cruzar a saída, ela parou. Ficou imóvel por alguns segundos. Então se virou e voltou correndo até mim. Segurou meu rosto com as mãos, me beijou com força, e os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Eu não consigo, murmurou. Eu já estou envolvida demais. Meu mundo desabou. E, ao mesmo tempo, se acendeu. Porque naquele instante entendi. Não importava o risco, não importava quem eu era ou o que meus pais representavam. Teresa tinha escolhido ficar. E isso mudava tudo. Eu não vou te deixar aqui sozinha. Disse, firme. Vem comigo. Meu corpo inteiro congelou. Fugi mentalmente por um instante, lembrando do perigo, do que poderia acontecer se alguém nos visse. Não havia carro, não havia plano. Só a noite escura, nós duas e a estrada à frente. Teresa, não posso. Murmurei, sentindo o medo apertar a garganta. Você não entende, eles vão nos pegar. Não ligo. Respondeu ela, e seu olhar tinha uma força que me destruiu por dentro. Eu não vou te deixar aqui. Eu já estou envolvida demais. Respirei fundo e, pela primeira vez, tomei uma decisão sem pensar nas consequências para mim mesma. Está bem, vamos. Segurando firme sua mão, corremos pela estrada de terra, os pés levantando poeira e folhas secas. Cada tropeço que dávamos nos aproximava mais, cada respiração compartilhada criava um vínculo impossível de romper. Eu carregava a lanterna, o colchonete, a manta e a comida que consegui juntar. Mas nada daquilo importava tanto quanto a sensação de estar junto dela, correndo para longe de tudo que me prendia. Andamos muito, quilômetros, exaustas, até encontrar uma cabana abandonada. As tábuas rangiam sob o vento, mas parecia perfeita.
Era pequena, fria e vazia, mas naquele momento representava refúgio. Empurrei a porta rangente, iluminando o interior com a lanterna. Poeira subiu, móveis velhos, cheiro de abandono, e eu senti que, finalmente, poderíamos nos permitir existir ali, apenas nós duas. Deitei o colchonete, estendi a manta e coloquei a comida num canto. Ela se sentou ao meu lado, me olhando, e senti meu peito apertar como nunca. Agora você está comigo, disse ela, firme. E eu quero que seja inteira. Não adianta fugir de novo. Suspirei, apertando a mandíbula, sentindo os olhos marejados. Eu não sei ser inteira, nunca soube. Cresci cercada do errado. Sangue, corrupção, medo, é tudo que conheço. Carinho, amor, nunca tive. Teresa segurou minha mão e apertou com força. Então deixa eu te mostrar. Ela se aproximou mais, a respiração quente no meu rosto. A voz dela ficou baixa, quase confessional. Eu sou lésbica, Jenny. Nunca escondi. Namoro uma jornalista, mas está quase acabando. Achei que amor fosse aquilo, mas então você apareceu, e senti algo que nunca senti antes. Eu não posso deixar passar. O coração bateu tão forte que senti cada artéria vibrar. Eu não sei se mereço isso. Você merece ser amada. Respondeu firme. Do jeito que você é, com tudo que carrega. Eu não quero a filha perfeita de mafiosos. Eu quero você. As lágrimas escorreram, silenciosas, e ela as enxugou com as próprias mãos. Meu corpo inteiro se incendiou. Nunca senti alguém me tocar assim, com cuidado e desejo ao mesmo tempo. Me conta tudo, Jenny, pediu ela, quase exigindo, com uma firmeza que eu não pude recusar. Quero ouvir tudo o que você já fez de errado, cada medo, cada segredo. Comecei a falar, cada palavra como faca rasgando meu peito. Golpes que ajudei a planejar, ameaças, violência, escolhas que fiz porque não conhecia outro caminho. Confessei cada mentira, cada medo, cada pedaço de mim que havia escondido até então. Ela segurava minha mão, apertando sempre que minha voz tremia, me encorajando a continuar. Quando terminei, esperando raiva ou desprezo, ela apenas se aproximou mais, me puxando para perto. Eu não tenho medo de você, disse, sussurrando. Nosso primeiro beijo veio devagar, hesitante, e depois se tornou urgente, profundo. Meus dedos foram sojinhos para a nuca dela, e senti cada músculo do meu corpo se derreter ao contato dela. O beijo se transformou em entrega, e o mundo lá fora deixou de existir. Deitamos juntas, lentamente nos despindo, explorando cada curva, cada toque, cada suspiro. Fizemos amor com urgência e cuidado, misturando medo e desejo, confissões e promessas. Senti o carinho que nunca conheci, a entrega que nunca permiti. Ela me guiava, segura e decidida, e eu me permitia ser tocada, ser desejada, ser amada. Entre beijos e carícias, Teresa falou, firme. Eu não vou te soltar, Jenny. Eu vou lutar por você. E eu, pela primeira vez, prometi algo sem medo. Eu vou tentar ser alguém diferente, por você. Ficamos abraçadas, ofegantes, as mãos entrelaçadas, e Teresa sussurrou. Eu já estou envolvida demais. Não há como voltar atrás. Naquele momento, na cabana abandonada, percebi que nossas vidas haviam mudado para sempre. Não importava a máfia, os pais, o mundo que nos cercava. Só existíamos nós duas, fugitivas, amantes, cúmplices de uma paixão que surgia entre o medo, o desejo e o impossível. Acordei sobressaltada, o coração disparado, os olhos marejados. Um frio corria por todo o meu corpo, e a primeira lembrança que me atingiu como um soco foi o celular. Eu tinha levado o celular comigo na bolsa. Eles poderiam rastrear a qualquer momento, descobrir onde estávamos, e tudo o que construímos na fuga poderia ruir em segundos. Teresa, murmurei, a voz tremendo. Acorda. Precisamos ir agora. Ela se virou sonolenta, confusa, e abriu os olhos, vendo meu desespero. Jenny, o que aconteceu? Perguntou, a voz ainda rouca do sono. Eles vão nos achar. Quase gritei, sentindo o pânico crescer. Eu trouxe o celular, eles vão rastrear. Temos que sair daqui agora. Ela se levantou rápido, ainda desnorteada, pegando a pequena mochila que havíamos trazido. O medo era palpável, mas também havia determinação nos olhos dela. Nós nos movemos apressadas pela mata, com a lanterna que eu carregava oscilando nas mãos trêmulas. O frio da madrugada nos envolvia, mas não havia tempo para pensar nisso. A cada passo, minha respiração cortava a tranquilidade da floresta. Deixei a bolsa com o celular para trás,
escondida sob uma moita densa. O alívio de descartar aquela ameaça foi imediato, mas trouxe também um peso. Se nos pegassem, jamais saberiam que eu havia tentado protegê-la. Andamos quilômetros pela mata fechada, cada galho quebrado sob nossos pés ecoando como se denunciasse nossa presença. Teresa não reclamou, apenas segurava minha mão firme, como se fosse a âncora que me impedia de pirar de medo. Eu ainda sentia o calor do corpo dela, e aquilo me dava força, coragem que eu nunca soube que possuía. Finalmente, avistamos uma estrada de asfalto. O cheiro de gasolina misturado à névoa da madrugada nos deu um estranho conforto. Era a civilização, era risco e esperança ao mesmo tempo. Erguemos o polegar e, depois de alguns minutos que pareceram horas, um caminhão de carga parou. O motorista nos olhou desconfiado, mas não fez perguntas. Subimos rapidamente e nos acomodamos no espaço do banco, ainda ofegantes. O caminhão seguiu estrada adiante, e cada quilômetro que percorríamos nos afastando do galpão parecia arrancar um peso de nossos ombros. O medo ainda estava lá, pulsando, mas era misturado à sensação estranha e nova de liberdade e à proximidade de Teresa. Depois de algum tempo, pedimos para o caminhão parar no meio do caminho. Encontramos um hotel de beira de estrada, velho e simples, mas seguro. Paguei a diária a dinheiro para não ficar rastro, trancamos a porta e finalmente nos permitimos relaxar, pelo menos por um instante. O chuveiro quente trouxe um alívio quase físico. Teresa entrou comigo no banheiro, e a proximidade do corpo dela me deixou sem fôlego. Ela me beijou com urgência, e eu senti novamente aquela mistura de desejo e ternura que só existia entre nós. Nossos corpos se entrelaçaram sob a água quente, e a intimidade foi tão intensa que parecia apagar todos os medos, todos os horrores que havíamos deixado para trás. Eu nunca pensei que poderia sentir algo assim, murmurei entre beijos, a água escorrendo pelos nossos corpos. Eu te prometo que vamos sobreviver, respondeu ela, firme, enquanto me apertava contra si. E vamos ficar juntas. Cada toque, cada beijo, era carregado de mais do que desejo. Era entrega, era confiança, era promessa silenciosa de proteção. Eu me senti vulnerável, sim, mas segura como nunca estive. O medo de ser rastreada, de ser pega, ainda existia, mas parecia pequeno diante do que éramos uma para a outra. Passamos tempos suficientes no banho para que cada tensão acumulada desaparecesse. Quando saímos, nos enrolamos na toalha, e ainda assim permanecemos próximas, nossos corpos se tocando com carinho e urgência. O hotel barato e o quarto simples nunca pareceram tão valiosos. Ali, naquele instante, éramos apenas Jenny e Teresa, fugindo do mundo, mas começando a construir algo nosso, apesar de tudo. E naquele momento, percebi que tudo que havia deixado para trás, todos os erros, todo o passado sombrio, era apenas uma sombra diante do que eu sentia por ela. Teresa me salvava de mim mesma, e eu estava aprendendo, talvez pela primeira vez, a me salvar por alguém além de mim. Seguimos viagem logo ao amanhecer, exaustas, mas ainda com o calor da noite anterior correndo em nossas veias. O caminhão nos deixou na estrada novamente, e eu mantive a lanterna, comida e mantas à mão, mas agora havia algo diferente no meu peito. Uma mistura de medo, desejo e, inesperadamente, esperança. Andamos por horas, atravessando estradas secundárias e pequenas cidades, até que finalmente encontramos outro hotel, desta vez em uma cidade maior. O lugar era simples, mas suficiente para nos permitir um pouco de privacidade. Trancamos a porta do quarto e, pela primeira vez desde a fuga, sentimos que podíamos respirar sem olhar para trás imediatamente. Mal entramos, Teresa me puxou para perto. O beijo foi urgente, cheio de promessa e de desejo contido, e eu cedi sem pensar. Cada toque, cada respiração compartilhada, era carregado da intensidade que só uma fuga poderia trazer. A água do chuveiro, o calor do corpo dela, a proximidade dos nossos corpos, tudo nos fazia esquecer o mundo lá fora, mas também nos lembrava que ele poderia nos alcançar a qualquer momento. Ela me olhou nos olhos enquanto nossos corpos se separavam só o suficiente para que eu pudesse vê-la bem. Jenny, eu te amo, disse ela, a voz firme, mas com a vulnerabilidade que só ela conseguia mostrar. Meu peito apertou. Nunca alguém havia dito aquilo para mim de forma tão verdadeira. Eu quis resistir, quis me esconder no medo, mas não consegui. Eu também, sussurrei, sentindo cada palavra atravessar minhas veias. Eu também te amo. Nos jogamos novamente na cama, nos beijando, nos entrelaçando, e fizemos amor mais uma vez, cada toque carregado de urgência,
entrega e promessa. Sentia o calor do corpo dela, a firmeza de seus braços, a segurança que ela transmitia mesmo em meio ao caos que nos perseguia. Cada gemido, cada suspiro, nos aproximava ainda mais, nos amarrava de um jeito que eu nunca tinha imaginado. Quando finalmente paramos, exaustas e respirando ofegantes, Teresa se encolheu contra mim. Eu preciso ligar para meu pai, disse, a voz baixa, quase um sussurro. Só para dizer que estou bem, que estamos bem. Meu instinto gritou. O pânico de sermos rastreadas, de sermos encontradas, explodiu dentro de mim. Não, sussurrei, tentando afastar a ideia. Não podemos, eles podem rastrear. Ela segurou meu rosto com as mãos e me olhou, intensa. Confia em mim, Jenny. Preciso fazer isso. Preciso fechar o que ficou aberto, pelo menos isso. Respirei fundo, sentindo o medo e a coragem se misturarem. Está bem, mas rápido. Ela fez a ligação da recepção. Enquanto ela falava com o pai, eu fiquei do lado, sentindo cada palavra dela, ouvindo o tom firme e calmo que só Teresa sabia manter. Ela disse que estava bem, que era apenas uma viagem, que nada havia acontecido. Meu coração não parava de disparar, mas ver a decisão e coragem dela me deu uma estranha paz. Quando desligou, respirou fundo, e então fez outra ligação. Preciso ligar para minha ex, disse, hesitando por um instante. Preciso fechar tudo, antes de pensar em nós. Eu quis argumentar, quis impedi-la, mas não consegui. Cada passo que ela dava para organizar sua vida antiga era também uma forma de se entregar ao novo, a nós. Tudo bem, murmurei, quase sem voz. Vá, faça isso. Ela ligou, conversou com a voz firme, esclarecendo o término, dizendo que precisava seguir seu próprio caminho. Eu observei cada gesto, cada expressão, cada suspiro, sentindo que, a cada palavra, o mundo dela se rearrumava, e que eu estava me tornando parte desse mundo. Quando finalmente desligou, voltamos para o quarto de mãos dadas, deitei na cama e ela se deitou ao meu lado, me puxando para um abraço apertado. Agora podemos ficar juntas, Jenny. De verdade. Sussurrou no meu ouvido, a voz quente e firme. Eu a abracei, sentindo o peso e a liberdade ao mesmo tempo. Nossos corpos se entrelaçaram mais uma vez, e novamente fizemos amor, mas desta vez sem urgência, sem pressa, apenas entrega e promessa. Cada toque, cada beijo, era carregado de verdade, de sentimento que eu nunca imaginei sentir. Naquele hotel de beira de estrada, com o mundo ainda lá fora, perigoso e caótico, descobri que podia confiar, que podia amar e ser amada, que podia existir de um jeito que nunca imaginei. E enquanto adormecíamos, ainda abraçadas, Teresa murmurou. Agora está tudo fechado, Jenny. Tudo está por nossa conta. Nós duas, juntas. Eu apenas sorri, sentindo que, finalmente, algo era nosso. Algo verdadeiro, mesmo em meio ao caos, medo e incerteza. Nós tínhamos sobrevivido à primeira etapa do mundo, mas, mais importante, havíamos sobrevivido a nós mesmas e ao que sentíamos uma pela outra. No dia seguinte acordei ainda com o peso do sono misturado à ansiedade. Teresa estava sentada na cama, brincando com o cabelo molhado da noite anterior, e eu senti o aperto no peito. Sabíamos que precisávamos de dinheiro, de um meio seguro para escapar do país e do perigo que nos perseguia. O que me aterrorizava era ter que envolver o pai dela, ter que falar a verdade, abrir tudo, deixar vulneráveis nossos planos. Jenny, ela disse baixinho, olhando-me com aqueles olhos que sempre me faziam ceder. A gente precisa ligar para o meu pai de novo. Engoli em seco, sentindo meu estômago embrulhar. Eu não sei, murmurei, hesitante. E se ele enlouquecer? E se ele descobrir tudo errado sobre nós? Confia em mim. Teresa se levantou com determinação. Eu faço isso. Eu falo, mas do jeito certo. Ela se levantou e caminhou até a recepção. Meu coração batia acelerado, mas eu permaneci no quarto, cuidando de cada detalhe, observando de longe, pronta para qualquer coisa. Peguei a escuta improvisada que Teresa me deu para ouvir a ligação, e fiquei em silêncio, cada segundo parecendo uma eternidade. Ela começou a falar, a voz firme, mas controlada. Pai, por favor, se acalme. Eu estou bem. Aconteceu algo, mas alguém me salvou, e estou com essa pessoa. Ela fez uma pausa, e senti minha respiração prender. Nós precisamos sair daqui, precisamos de dinheiro e de um celular novo. É urgente. A pausa do outro lado da linha foi intensa,
e eu podia ouvir a tensão nos meus próprios ouvidos. Mas então ela continuou, com uma confiança quase audaciosa. Eu sei que você vai se preocupar, mas vai dar certo. Confie em mim. Eu prometo que estamos seguras. Pouco tempo depois, meu coração disparou ao ouvir o som da entrega organizada por ele. Alguém se aproximou do local marcado, e Teresa, firme, recebeu um envelope. Dentro havia um cartão de crédito, dinheiro em espécie e um celular novo. Eu observei tudo de longe, protegendo cada movimento, cada respiração, garantindo que nada desse errado. Quando voltou para o hotel, nossos olhos se encontraram e, sem precisar dizer nada, nos abraçamos. O abraço era mais que alívio, era segurança, era cumplicidade. Era como se disséssemos uma para a outra: agora podemos planejar nosso futuro juntas. Sentadas lado a lado na cama, roçando os corpos suavemente, começamos a planejar a próxima etapa. Teresa, sempre divertida, começou a brincar. Eu já viajei por tantos países, quero ir para o mais longe possível agora. Que tal o Japão? Disse, o tom misturando brincadeira e desafio. Senti uma pontada de medo misturado à excitação. Mas logo percebi que não queria hesitar, que não queria mais olhar para trás. Japão, então Japão. Concordei, com um sorriso, sentindo nosso vínculo se fortalecer. Vamos juntas. Ela riu, feliz e despreocupada, e me puxou para mais perto. Nossos corpos se tocaram como um casal apaixonado, cada carícia e beijo carregando a promessa silenciosa de proteção, amor e entrega. Nos entrelaçamos, conversando baixinho sobre os planos, imaginando o que cada cidade japonesa nos traria, enquanto os dedos dela desenhavam mapas invisíveis sobre minha pele. Jenny, sussurrou ela, entre beijos e risadas baixas. Eu não quero mais me esconder de você. Nem você de mim. Nunca mais. Respondi, apertando-a contra mim. Agora somos só nós. O restante da manhã passou entre risos, beijos e abraços. Planejamos a rota, discutimos possibilidades, brincamos com idiomas que Teresa conhecia, francês, espanhol, inglês, até um pouco de japonês que ela estava aprendendo, mas tudo de forma leve, íntima, cúmplice. A cada palavra, cada toque, sentia que construíamos algo real, que nosso amor, mesmo em meio ao caos, estava florescendo. E naquele hotel, distante do mundo que nos perseguiu, percebi que, apesar do medo, do passado sombrio, da incerteza, tínhamos conquistado algo que ninguém poderia tirar, uma para a outra, e a certeza de que, juntas, enfrentaríamos qualquer coisa, até o Japão e além.